Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre grau de equilíbrio, né? Que dependendo do tipo de equilíbrio pode ser chamado de grau de ionização, grau de dissociação. Acompanha aí! O que vem ser o grau de equilíbrio? Então acompanha comigo. Bom, pessoal, o grau de equilíbrio vai ser representado por esse alfa e a quantidade consumida de um reagente dividido pela quantidade inicial desse reagente que está presente no equilíbrio. Então vamos supor que no início tenha 100 mol de um determinado reagente, mas quando o sistema atingiu o equilíbrio, sobraram 20 mol desse reagente. Então o que você faz? Você pega a quantidade consumida do reagente, que foi de 80, né, no caso desse exemplo, e divide pela quantidade inicial, que seria 100. Então 80 dividido por 100 dá 0,8. Ou se você quiser em porcentagem, você multiplica esse 0,8, né, por 100, aí vai sair 80%. Então o que quer dizer isso, né? Se eu tinha 100 mol de um determinado reagente, 80 mol reagiram, ok? Então sobraram 20 mol. Beleza, pessoal? Então quer dizer o seguinte, que a quantidade que reagiu foi 80% do que eu tinha no início, ou 0,8 do que eu tinha no início, ok? Mas basta a gente usar essa expressão aqui, ó. Então o alfa, que é o grau de equilíbrio, é a quantidade consumida de um reagente dividido pela quantidade que eu tinha, né, no início desse mesmo reagente. Então o grau de equilíbrio ele pode variar entre 0 e 1, ok? Então, por exemplo, se eu tenho 100 mol do reagente e no final eu tenho 0 dele, quer dizer que o grau de equilíbrio seria 1, né? Porque eu vou ter 100 dividido por 100, beleza? Então pode estar entre 0 e 1 e eu posso ter o grau de equilíbrio em porcentagem. Então eu calculo aqui, multiplico por 100, então eu acho o meu grau de equilíbrio entre 0 e 100%, ok? Bom, grau de equilíbrio é muito usado para expressar, né, dar uma ideia da força dos ácidos aí, né, que é tema de outra aula, mas vamos imaginar um exemplo aqui, olha. O HCl, ele se ioniza segundo essa reação aqui, ó, HCl gerando H+, e Cl-. Então, quando eu coloco o HCl na presença de água, ele sofre essa reação de ionização. Isso aqui eu tenho um equilíbrio envolvido, né? Esse processo é um processo reversível, né? Na verdade, isso aqui é uma ionização. Eu tenho um composto molecular gerando íons na presença de água. O grau de equilíbrio aqui é de 92%. Olha, como é uma reação, na verdade não é uma reação, né? Como é um processo, é um equilíbrio de ionização, esse grau de equilíbrio passa a ser chamado de grau de ionização. Então, o grau de ionização do HCl é 92%. Isso quer dizer o quê? Que quando eu coloco o HCl na presença de água, uma determinada quantidade de HCl na presença de água, 92% daquele HCl vai estar ionizado, vai se ionizar. E 8% vai estar na forma não ionizada. Então, o grau de equilíbrio para ácidos passa a ter o nome de grau de ionização. A gente pode ter esse mesmo raciocínio para as bases, né? Aqui a gente tem uma base, por exemplo, o hidróxido de amônio, em meio aquoso, né? Ele dissocia. Por que não é falado ioniza? Bom, aqui em cima a gente fala ionizar, porque aqui não existia íons e aqui passa a existir íons. Agora aqui, ó, no caso das bases, né? Aqui ó, a gente tem o hidróxido de amônio. Aqui já existem íons. Tem o NH4+ e o OH-. O que acontece na presença de água é que esses íons eles se separam. Então é simplesmente separação de íons e não geração de íons, como no de cima. Daí o nome correto seria dissociação. Beleza? Então, o grau de dissociação é grau de equilíbrio, mas como está envolvido, né, no equilíbrio de dissociação, então passa a ser chamado de grau de dissociação. O grau de dissociação dessa base é de 1,5%. Isso quer dizer que, quando eu coloco uma quantidade de hidróxido de amônio em água, apenas 1,5% dessa quantidade
é que vai se apresentar na forma dissociada, ok? 88,5 das partículas vão estar na forma não dissociada. Então esse grau de equilíbrio dá uma ideia para a gente de quais as espécies predominantes no equilíbrio, beleza? E é um conceito bastante importante para a gente entender, né? Por exemplo, força dos ácidos, das bases, o comportamento de certos equilíbrios que a gente vai estudar nessa e em outras aulas. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos imaginar um exemplo aqui, um primeiro exemplo, em que eu tenho essa reação, né, do iodeto de hidrogênio ou ácido iodídrico, né? Ele está formando o gás hidrogênio mais o gás iodo. Então vamos supor que no início, que o problema, né, dê as seguintes informações. No início do processo eu tinha 0,80 mol do HI. E aí, esse 0,80 mol reagiu, né, foi aquecido, e após o sistema ter atingido o equilíbrio, a quantidade de iodo gasoso que permaneceu, né, no equilíbrio foi de 0,30 mol. O que eu quero saber aqui? Eu quero saber qual o valor, né, do grau de equilíbrio aqui, olha, para o HI. Beleza? Então vamos lá? Bom, então a questão me deu o equilíbrio, né, a reação balanceada presente no equilíbrio, me deu a quantidade inicial do HI e a quantidade que eu tinha do I2 após o equilíbrio ter sido atingido. Então é o seguinte, essa tabelinha aqui, para quem não assistiu às aulas anteriores, é o seguinte. Eu monto uma tabelinha para facilitar a resolução do exercício. Então aqui eu tenho as quantidades iniciais, né, do HI. Quanto que eu tenho do H2 no início? Não tem nada, né? E do I2? Nada também. Aí eu vou determinar quanto que reage aqui do HI. Do H2 e do I2, eles não reagem, né, no início, porque eu não tenho nenhuma quantidade deles, ok? Com base no tanto que reagiu, determinando quanto que reagiu, eu consigo chegar em quanto que sobrou no equilíbrio dessa espécie. Eu tendo a quantidade inicial. Subtraindo do que reagiu, eu chego na quantidade que vai ter no equilíbrio. Tranquilo? Que é a informação que eu preciso para poder calcular o grau de equilíbrio dele. Aqui também eu posso chegar na informação, né, de quanto foi formado do H2. Mas enfim, o problema me dá essas duas informações, quantidade inicial do HI e quantidade de I2 no equilíbrio. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos raciocinar aqui, olha. Aqui nem é necessário, mas aqui, olha, a proporção aqui é de 1 para 1. Se no equilíbrio eu tenho 0,30 mol do I2, como a proporção é de 1 para 1, então eu também vou ter 0,30 mol do H2. A questão não pergunta nada sobre isso, mas só para aproveitar aqui, beleza? O que eu preciso determinar, na verdade? Quanto que reage do HI, ok? Então eu vou ter que relacionar ele aqui, ó, com o I2 ou H2, tanto faz. A proporção é de 2 para 1. Se eu tivesse 2 mol desse cara aqui reagindo, quanto que eu formaria desse aqui? 1 mol, né? E desse aqui, 1 mol. Não tem nada, quer dizer que é 1, certo? Então a proporção é de 2 para 1. Então a quantidade que eu formo aqui é a metade do que reagiu do lado de cá. Porque 1 é metade de 2. Então a quantidade desse aqui que forma vai ser a metade desse que reagiu. Então, esse coeficiente serve para a gente ver a relação em mol entre as espécies. Se formou aqui 0,30, quanto que tem que ter reagido para formar esse 0,30? Eu posso até fazer uma regra de 3. 2 mol gera 1 mol. X mol gera 0,30. Mas aqui dá para fazer direto, né? Se 2 mol gera 1 mol, ou seja, gera metade, para gerar isso aqui, quanto que tem que ter reagido aqui? 0,60. Porque aí vai formar metade, aí forma 0,30, ok? Beleza, se eu tinha 0,80, reage 0,60, quanto que sobra no equilíbrio? 0,20. Daí, pessoal, agora eu tenho os dados que eu preciso para calcular o grau de equilíbrio, né? Que o grau de equilíbrio, aqui o alfa vai ser o quê? A quantidade que reage, né, do HI, quanto que reagiu? 0,60.
0,60, dividido pela quantidade que eu tinha no início, que é de 0,80, ok? Se a gente fizer a conta aqui, pessoal, vai dar 0,75, né? 0,75, fazendo a conta, ou, se eu quiser passar para porcentagem, vai dar 75%. Então, o grau de equilíbrio do HI, é de 0,75 ou 75%. O que quer dizer isso? Que 75% do HI que eu tinha no início reagiu. E os outros 25% permaneceram lá, sem reagir. É essa informação que eu tiro a partir do grau de equilíbrio. Vamos ao próximo exemplo. Vamos ao segundo exemplo, então. Aqui a gente tem uma reação, na verdade, é o trióxido de enxofre, gerando dióxido de enxofre e oxigênio, todos gasosos. Essa reação ocorre num recipiente que tem um volume de 5 litros e o grau de equilíbrio aqui do SO3 é de 65%. Isso quer dizer que da quantidade inicial que eu tenho do trióxido de enxofre, 65% vai reagir, os outros 35% não. E ele dá a quantidade inicial que tem de trióxido de enxofre? Dá assim. A quantidade inicial do trióxido de enxofre é de 1,2 mol, ok? Então, o que ele pede nesse processo? Ele quer saber o valor de Kc, qual que seria o Kc, e qual que seria o valor de Kp para essa reação. Então, a gente tem a equação balanceada, a gente tem a quantidade inicial do trióxido de enxofre, a gente tem o volume do recipiente onde isso acontece e o grau de equilíbrio do trióxido de enxofre. Então, o que a gente precisa fazer? Bom, a gente precisa, pessoal, para calcular Kc e Kp, a gente pode calcular o Kc e depois, a partir do Kc, a gente pode usar aquela expressão que a gente deduziu numa aula passada para acharmos o valor de Kp, ok? Para calcular o Kc, a gente precisa dos valores de concentração molar das espécies envolvidas no equilíbrio. Então, a gente vai ter que determinar aqui, ó, quanto de cada substância, né, eu tenho no equilíbrio, depois determinar a concentração, né, o colchetezinho de concentração, determinar a concentração de cada espécie para calcular a constante de equilíbrio, né, em função das concentrações molares, que é o Kc, e depois achar o Kp. Então, vamos lá? Então, ok. Então, aqui, olha, 65% é o grau de equilíbrio do SO3. Isso quer dizer que 65% dessa quantidade aqui é que realmente reagiu. Daí você calcula aí, ó, 65% de 1,2. 65% de 1,2 vai dar 0,78. Então essa é a quantidade do trióxido de enxofre que reage. Olha, a proporção do trióxido de enxofre para o dióxido de enxofre é de 2 para 2. Então a quantidade que reage desse vai ser o mesmo tanto que forma desse. Então quanto que eu vou ter do dióxido de enxofre no equilíbrio? Como o coeficiente é o mesmo, o tanto que reage vai ser o tanto que forma. Então eu vou ter 0,78 mol. Essas quantidades estão em mol. E do oxigênio, qual a quantidade? A proporção é de 2 para 1. Então a quantidade de oxigênio que forma, né, que eu vou ter no equilíbrio, vai ser a metade do que reagiu do trióxido de enxofre. Reagiu quanto? 0,78. Então quanto que vai formar? 0,39. Ok? Quanto que eu vou ter do trióxido de enxofre no equilíbrio? No início eu tinha 1,2 mol. Reagiu 0,78. Então, quanto que eu vou ter aí no equilíbrio? A quantidade no equilíbrio vai ser de 0,42. Beleza, pessoal? Então, temos as quantidades em mol no equilíbrio. Agora, eu preciso da concentração. Concentração vai ser o quê? Quantidade em mol dividido pelo volume, né? Concentração em mol por litro. Tenho as quantidades em mol, tenho o volume. Daí eu acho as concentrações.
Então, 0,42 mol dividido por 5 litros vai dar quanto? 0,084 mol por litro, ok? 0,78 dividido por 5 litros dá quanto? 0,156 mol por litro. 0,39 dividido por 5 litros vai dar 0,078 mol por litro. Então, esse aqui é as concentrações. Com esses valores de concentração, eu consigo determinar a constante de equilíbrio. Vamos escrever a expressão da constante de equilíbrio? Nós podemos calcular a constante de equilíbrio a partir dessa expressão aqui, olha. O Kc vai ser igual à concentração dos produtos. Então, concentração do SO2 elevado ao coeficiente estequiométrico dele, elevado ao quadrado, vezes a concentração do O2 elevado ao coeficiente estequiométrico dele, que é 1, dividido pela concentração do reagente, que é o SO3, elevado ao coeficiente estequiométrico dele, que é 2. Então, vamos substituir os dados nessa expressão. Então, vamos lá. Concentração do SO2. Concentração do SO2 está aqui, ó, 0,78. 0,78 mol por litro, elevado ao quadrado, vezes concentração do O2, 0,39, dividido pela concentração do SO3 elevado ao quadrado. Concentração do SO3 é 0,42. E aí eu elevo ao quadrado. Então, quanto que vai dar essa conta aí? Então, vamos ver aqui, olha, o Kc vai ser igual a aproximadamente 0,269. Então, achei o valor de Kc. Agora, a gente tem como calcular o valor de Kp. Em aulas passadas, nós determinamos a relação que existe entre Kp e Kc. Então, vamos lá, vamos relembrar aqui, olha, o Kp vai ser igual a Kc que multiplica RT elevado a ΔN. Então, a partir do valor de Kc, a gente consegue determinar o valor de Kp. Então, vamos relembrar o que é cada coisa aqui nessa expressão. Kc é a constante de equilíbrio em função das concentrações molares. O R é a constante universal dos gases, aproximadamente 0,082 litros vezes ATM, Kelvin a menos 1, mol a menos 1. O valor dessa constante o exercício precisa dar. A gente não tem que memorizar isso. T é a temperatura em Kelvin. Ok, pessoal? E o ΔN seria a variação da quantidade, né, de produtos, a quantidade em mol, né, de gasosos, de produtos e reagentes. Então, vamos lá, vamos substituir aqui, ó. Kp, então, vai ser igual ao Kc, 0,269, que multiplica o R, que é aproximadamente 0,082, vezes a temperatura. Pessoal, a temperatura também precisa ser informada. Se o exercício der a temperatura em Kelvin, é só jogar lá. Se der a temperatura em graus Celsius, o que eu faço para transformar de graus Celsius para Kelvin? Só somar, é só você somar com 273. No caso desse exercício, eu não mencionei antes, mas esse processo foi feito a 1000 graus Celsius. Como que eu transformo para Kelvin? É só somar com 273. Então, 1000 mais 273 vai dar 1273 Kelvin, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, 1273 Kelvin. Não coloquei as unidades por causa do espaço. E o ΔN, como que a gente calcula o ΔN? A gente viu isso também numa aula anterior. Quantidade em mol de produto, né? Gasosa, que eu tenho 3 mol de gases, o produto, menos 2 do reagente. Então, coloca aqui, esse ΔN vai ser 3 menos 2. Então, o Kp vai ser igual... Bom, pessoal, agora é resolver conta. Então, a gente resolve isso aqui.
E o resultado dá aproximadamente, então, aproximadamente 28 atm. Então esse exercício é um pouco mais trabalhoso, mas com calma a gente consegue resolver utilizando os princípios que a gente aprendeu nessa aula e em aulas anteriores. Vamos lá para o nosso último exemplo. Pessoal, então vamos lá, vamos resolver a questão. Vou ler o enunciado aqui, olha. É uma questão do ITA, ok? Fala assim, ó. Numa solução aquosa, 0,100 mol por litro de um ácido monocarboxílico a 25 graus, o ácido está 3,7% dissociado após o equilíbrio ter sido atingido. Então ele pede para a gente determinar o valor da constante de dissociação. O mais correto seria constante de ionização, pelo fato de ser um ácido. Mas vamos lá então. O que a gente tem? Ele fala que é uma solução do ácido monocarboxílico. Vou explicar o que é isso. 0,100 mol por litro. Beleza? Pessoal, os ácidos carboxílicos são ácidos orgânicos, né? Isso é um conteúdo abordado na química orgânica, matéria geralmente estudada no terceiro ano do ensino médio. Então, o ácido monocarboxílico quer dizer que ele tem um grupo desse aqui, ó. Os ácidos carboxílicos são caracterizados por ter um grupo desse, que pode ser representado assim, de forma condensada, ou ainda assim, ó, C-O-O-H. Aqui quer dizer que isso vai estar ligado a outras coisas. Monocarboxílico quer dizer que só tem um grupo desse. E nos ácidos carboxílicos, é sempre esse hidrogênio aqui que sai, né? Que ioniza, que sai na forma de H+. Quando ele fala que é um ácido monocarboxílico, quer dizer que só tem um grupo desse, e aí quando isso aqui, olha, sofrer ionização, vai gerar isso aqui mais um H+, ou seja, é um ácido que gera apenas um H+. Esse monocarboxílico é só para dizer isso. Então eu vou representar de forma geral aqui, olha, o HA, que é um ácido qualquer que só tem um hidrogênio ionizável, né? Que vai ter esse equilíbrio envolvido, né? Vai gerar H+, mais A-, beleza? Então esse A aqui representa esse grupo aqui, que eu não sei o tamanho, eu só sei que tem apenas um hidrogênio ionizável, nesse ácido monocarboxílico. Tranquilo? Ele dá a concentração no início eu não tenho H+, e A-, aí eu preciso determinar quanto que reage, na verdade, quanto que ioniza, né? Para depois eu saber quanto que eu vou ter no equilíbrio dessa espécie e das outras duas. Tranquilo? E aí é o seguinte, isso aqui agora, nesse exercício, já não é quantidade em mol, aqui ele já deu direto concentração. Então esse 0,100 aqui, olha, é 0,100 mol por litro. Então quando eu achar aqui as quantidades no equilíbrio, na verdade eu vou estar achando a concentração molar. Ele fala que o grau de... Ele fala dissociação, termo correto, mais usado seria ionização, né? É de 3,7%. Quer dizer que 3,7% disso aqui é que vai sofrer a ionização, ou seja, vai reagir aqui no meu processo. Pessoal, 3,7% é a mesma coisa que eu escrever isso aqui, ó, 3,7 por 100. Não é isso? Que é a mesma coisa que eu escrever aqui, ó, 0,00... Opa! 0,037. Dá na mesma, ok? O fato é que 3,7% disso aqui é que vai reagir. Ou 0,037 disso aqui que vai reagir. Aí o que você faz? Pode fazer uma regrinha de 3. 0,100 é 100%. 3,7 é x. Bom, pessoal, então a gente pode fazer a regrinha de 3 para determinar quanto que reage. Vai ser 3,7% disso aqui, ou 0,037 disso aqui, ok? 3,7% de 0,100 vai dar o quê? 0,0037 mol por litro. Então, quanto que forma aqui? E aqui a proporção é de 1 para 1 para 1. Então, se reage isso,
forma isso, 0,0037 mol por litro e 0,0037 mol por litro. E quanto que forma aqui, pessoal? 0,0963. Então, se eu tenho 0,100 reais de 0,0037, quanto que sobra no equilíbrio? 0,0963. Como a quantidade no início era em mol por litro, né, a concentração, ele deu foi a concentração, isso aqui já são as concentrações. E aí o que eu faço com essas concentrações agora? Jogo na expressão da constante de equilíbrio. Então vamos escrever aqui. Como que seria a expressão da constante de equilíbrio aqui? Olha, a constante de equilíbrio, aqui seria a constante de ionização, normalmente é chamada de Ka. No exercício aí na questão ele falou, chamou de constante de dissociação. Enfim, é a constante em função das concentrações molares. Então vai ser o quê? A concentração dos produtos, que é do H+, e do A-, dividido pela concentração do ácido no início, que é do HA. Então vamos jogar esses dados aqui, ó. Vai ser 0,0037 vezes 0,0037 dividido pelo valor da concentração do ácido no equilíbrio, 0,0963. E aí vamos ver quanto que dá o valor da constante então. Pessoal, fazendo a conta aí, o resultado vai dar aproximadamente 1,4 vezes 10 a menos 4. Então esse seria o valor da constante. É isso aí, pessoal. Acompanhe as nossas aulas, deixe suas dúvidas no comentário, dê um like, se inscreva no canal e até a próxima!